Bom, voltando para aqui, né? Aí eu comecei a trabalhar em mim uma determinação espiritual. Desculpa. De primeiro, parar de ter paciência é muito fácil, mas começar a tratar bem as pessoas na fila. Olha, pensa no desafio. Então eu comecei, agora não, que eu não vou mais para o banco, não. A gente tem uma maravilha, né, que é o celular. Eu resolvo tudo no banco. Mas quando eu cheguei aqui do Japão, eu não tinha conta bancária, eu não tinha nada, eu não tinha nem identidade. Aí eu tinha que ir para a boca do caixa toda vez que eu queria tirar R$500, que era tudo que tinha. 500, eu passava 4, 5 horas no fio. Bom, resumindo, eu tinha que ir. E toda vez eu voltava uma pilha. Toda vez eu voltava uma pilha. Eu digo, eu tenho que mudar isso. O banco não vai mudar só porque eu tenho raiva. O sistema não vai mudar só porque eu tenho raiva. Além de eu estar fazendo mal, toda vez que eu chegava aqui, eu fazia mal para os meninos que moravam aqui, o Daniel e o Lucas. Fazia mal para eles só não. No ônibus que eu vinha, eu fazia mal para todo mundo. O trocador, eu vinha uma bolinha. Sabe aquele personagem que fica com a nuvenzinha assim na cabeça, assim andando? Tempestade? Pronto, era eu quando eu saía do banco. Tá? O Hermani também é assim? É, né? Ui, maninho, agora tá pegando aí. E aí eu comecei a tentar. Por que eu digo tentar? Porque até hoje é uma tentativa. Nem sempre eu consigo. Mas lá no banco, pelo menos eu parei de ir. Eu já resolvi tudo aqui pela internet, agora eu resolvo tudo. Mas quando eu vou, eu começo a pensar no caixa. Essa é a minha estratégia. Eu penso em quem tem a situação pior do que a minha. Tá? Por exemplo, eu estou na fila aqui, né? Aí de repente eu olho para o lado, ai meu Deus do céu, fila. Eu olho para trás, eu vou achar alguém na fila que tem uma situação pior do que a minha. Uma senhora, sei lá, uma mãe com filho, alguém na cadeira de rodas, né? Vai ter alguém ali na fila que tem uma situação pior do que a minha, fora o caixa. O caixa tem a situação pior do que todo mundo, porque ele vai atender. Eu vou ficar 4 horas, ele vai ficar o dia todinho, e cada um que chega é mal-humorado. Cada um que chega é reclamando com o caixa porque não foi atendido logo. Quer dizer, aí eu fico imaginando como é que o caixa do banco deve chegar. E se eu chego desse jeito em casa, o caixa do banco é pior. Então essa, para mim, começar a me colocar na situação de pessoas que têm, entre aspas, uma situação pior do que a minha, foi um exercício para eu começar a ter mais paciência, parar de ter raiva. Não é fácil, não é fácil. Até hoje, tá? Até hoje eu vejo qualquer coisa, eu vejo uma fila, eu já evito, sabe? Mas quando tem que estar lá, eu estou dando só um exemplo de como a gente pode melhorar. E esse exercício espiritual, vamos falar assim, é o que a gente chama aqui no Tenerife, que eu digo determinação espiritual. Tá? Determinação espiritual. Ela pode ser só isso? Pode. Mas ela pode ser também como a Gessiane fez. Eu me determinei espiritualmente para ir para o curso. Eu me determinei espiritualmente a dar uma cesta básica por mês para alguém. Eu me determinei espiritualmente para... Tudo que tiver relacionado a fazer o bem, né? Principalmente assim, fazer o bem a si próprio, tendo como intuito a você ter uma capacidade melhor de fazer o bem aos outros. Consegue me entender? Por exemplo, você é um profissional, você vai estudar, você é engenheiro, aí você faz uma pós-graduação, sei lá,
de estruturas metálicas, porque dessa maneira você vai se tornar um engenheiro, porque você um engenheiro melhor e você vai conseguir atender aquele cliente que está precisando de estrutura metálica, você vai conseguir atender melhor. Eu faço uma determinação, por exemplo, de ir lá para Bauru. Vou dar um exemplo muito prático assim. Eu vou lá para Bauru para fazer um curso de espiritualização, para poder eu conseguir sair uma pessoa melhor, para poder no dia a dia tratar melhor as pessoas. É uma determinação espiritual? É. A gente usa muito dentro do TNQ determinação espiritual, ou seja, sairmos da nossa zona de conforto espiritual. Termo novo, né? A gente sempre sai da zona do conforto profissional, zona do conforto, né? Em termos de trabalho, de correr atrás. Zona de conforto espiritual existe, chama-se comodismo. É palavra muito forte, mas existe. Eu fico muito acomodado aqui. É mais ou menos aquela situação assim: eu sou assim, pronto, quem quiser que me ame. Já ouviram isso? Eu já ouvi demais. Eu já falei isso demais. Eu vivia falando isso. Eu sou assim, pronto. Quem quiser que me ame, quem não quiser, saia de junto de mim. Eu falei isso demais. Não, a gente pode mudar. Não em busca de ser amado, mas a gente precisa amar mais. Não em busca de ser admirado, mas em busca de fazer bem às pessoas. Não em busca de ser exaltado, celebrado, referenciado ou reverenciado, mas em busca de um relacionamento melhor, em busca de um mundo melhor, em busca que as pessoas ao nosso redor fiquem mais felizes. Ponto. A gente pode mudar sim. E é isso que a TNQ tenta dizer. Porque quando a gente consegue mudar, olha, a felicidade, quando a gente consegue notar que a gente mudou, que a gente melhorou da paciência, conseguiu tratar melhor, fazer mais amizade com as pessoas. Quando as pessoas, quando você chega no local assim e você nota que assim você consegue mudar o ambiente, né? Não porque você seja uma pessoa iluminada, não é isso não, um suprassumo, não é isso não, mas é que simplesmente você quer o bem das pessoas, quer que as pessoas fiquem bem ali, quer que aquele ambiente fique bem. É muito, mas muito gratificante. Isso pode ser feito até num supermercado, né? A gente faz a maior festa quando a gente chega lá na parte das verduras lá do açaí, né? As verduras cara, feia, não tinha batata, não tinha pimentão, o povo reclamando. E eu vejo de longe a minha amiga que fica pesando assim, né? Eu nunca lembro o nome dela, coitada. Minha amiga, quanto tempo, como é que você está? Tudo bem, feliz ano novo, de novo, você já me deu feliz? Não dei não, né? Sabe, faz aquela... Aí o povo que está ali esperando na fila, fica vendo aquele negócio do tipo assim, vai, para com essa coisa aí, eu ia falar a palavra feia dele. É? E vem pesar logo as minhas coisas que tem a fila, né? Não, começa a contagiar essa coisa, né? Aí a pessoa que está na fila não está nem aí mais, sei que está legal, sei que vai, né? Aí você vai, faz as compras, né? Depois volta lá na fila, a compra de igreja é brincadeira, né? É um carrinho de supermercado, essas coisas todinhas, né? É um carrinho grande do açaí cheio, né? Aí quando a gente chega assim na fila, quem olha, eu fico me imaginando, eu atrás de mim nessa fila, o carrinho lotado, vai demorar um século para pesar tudo, né? Tá entendendo? Então a gente já começa
a brincar. Não, passe aqui, tá em moção. Não, passe na frente, só tem um pouquinho, coisa e tal. Aí assim a gente vai moldando e vai transformando. Tá, foi só um dia? Foi. O mundo mudou? Aí você pode dizer assim, pessimistamente dizendo, não, ou não fez diferença. Aí eu digo para você, mudou. Mudou. Pelo menos aquele dia ali mudou o mundo de uma série de pessoas que estavam ali ao nosso redor. E uma série daquelas pessoas ali depois, né, vão encarar problemas, vão encarar rotina, vão encarar cotidianos, enfim, mas aquele momentozinho ali foi o momento em que elas deram uma respirada, deram um sorriso, olharam para o lado, acharam engraçado, sei lá, ficaram melhor. Assim a gente muda o mundo, né? De pouquinho em pouquinho, de pedrinha em pedrinha, no caminho, caminhando e nos aprimorando como pessoas, né? Porque não é fácil achar justamente quais são os pontos em que a gente precisa melhorar, porque a gente não percebe, né? Então por isso quando a gente está aqui, a gente está fazendo assim, a gente não chama isso aqui de missa, tá? Né? Todo mundo no coisa, que horas é a missa de hoje? Isso aqui não é missa, missa é católica, né? Aqui nós temos a consultora para assuntos eclesiásticos, católicos e apostólicos. Ela é terentiana apostólica romana. A outra ficou olhando assim, como assim? Ela é terentiana apostólica romana, né? Ela foi freira, né? Freira não pode freira, né? Aí a missa é uma palavra que é só usada para as cerimônias católicas. Vocês sabiam disso? Sabia, né? Tem muita gente que quem é católico sabia, né? Tu não sabia não, minha? De missão, exatamente. Aqui a gente chama de serviço, né? Otsutomen. Tsutomen em japonês chama serviço. Por que serviço? Porque é justamente isso, nós estamos aqui para servir as pessoas. E quando nós estamos fazendo aqui, tudo isso aqui é metafórico, tá? Esses 12 hinos, não está aqui, está ali, né? Esses 12 hinos que está aí, foi escrito pela nossa fundadora, ela é metafórica, tá? Aí eu trouxe uma particularidade para vocês, né? Você vê, dentro do hino às vezes tem frases que parece não, que é Deus falando para os homens, e tem vezes que é os homens falando para Deus, ou perguntando, né? Aí, eita, não tinha notado, eu vou começar a anotar, tá? Vou começar a tentar prestar atenção. Porque é mais ou menos assim, é um diálogo que a gente tem sempre com Deus. No dia a dia, a gente sempre tem um diálogo com Deus. A diferença é que Deus não responde para a gente. Deus, que cor de camisa eu uso? Azul ou preto? Aí ele desce, fala, preto. Né? Eu vou dizer uma coisa como hoje, assim... Gessiane passou um tempo aqui, ela foi a minha mãe, mãe de Andrei, a nossa mãe, né? A mãe era a mãe, Dona Eu, que era a mãe de todo mundo, né? Ela retornou ano passado, em julho, né? E a última pessoa que ela viu foi a Gessiane, tá? Aí foi engraçado, aqui é os antepassados, aí no dia a dia, a gente bota as oferendas, a gente antigamente bota, cadê? Vou responder essa pergunta. Aquelas 2 garrafinhas que tem ali, tem álcool, bebida alcoólica. Aí a gente geralmente bota pinga e pioca. É bom, não? Eu vou dizer por quê. Porque na cultura oriental, não é só no Tenkyo que bota álcool não, tá? No budismo bota, no shintoísmo bota álcool. Porque na cultura oriental o álcool significa alegria. Simboliza a alegria, a sua alegria, tá? Ali tem um monte de coisa, mas geralmente a gente bota uma comida básica, geralmente a gente bota o arroz, né? Que é tão básico aqui quanto é no Japão. A gente bota alguma coisa relacionada a verduras,
frutas e mar, água, tá? Alimento, além da própria água em si. Aí aquele outro potezinho aqui para quem está olhando na extrema esquerda, tem um potezinho redondo, ali dentro tem água, né? A água simboliza a vida, né? Então, aí no dia a dia aqui, a gente coloca todos os dias também, não nessa quantidade, tá? A gente coloca 5, né? 5, todo dia 5. E nos antepassados, a gente sempre colocou 4, a gente nunca colocava água. Aí me perguntaram assim, por que não coloca água nos antepassados? Porque a nossa igreja matriz não colocava. Aí a gente segue mais ou menos a linha. Eu nunca soube por que não colocava. Tá? Eu nunca soube, eu simplesmente seguia. E aí foi até que um belo dia, estava eu fazendo serviço aqui, eu e Gerson, sozinho. E aí quando a gente vai aqui, fazendo serviço, aí teve uma hora que eu estava aqui, aí veio uma voz na minha cabeça assim, tá? Não estou dizendo que seja Deus conversando comigo não, viu? Eu não tenho esse oráculo, essas coisas não. Mas eu acredito que de vez em quando Deus sopra umas coisinhas assim, sabe? Aí assim, do nada me veio a preocupação, por que é que eu não boto água nos antepassados? Né? Ela deve estar com sede. Ela deve estar com sede. Os antepassados devem ficar com sede. Eu, simbolicamente, veio do nada isso aqui. E aí a gente passou a botar água. Aí o Gerson, vai passar a botar água? Aí eu simbolicamente falei, lógico que não foi assim. Eu digo, não, mas porque quando eu estava referenciando aqui, a Sama mandou botar água para os antepassados, porque ele está dizendo que os antepassados estão ficando com sede. Lógico que não foi a Sama que chegou e falando, não. Foi simplesmente a minha consciência que de repente, do nada, assim, eu comecei a ficar, por que é que é diferente? Eu nunca perguntei por que lá no Japão não se colocava água. Eu simplesmente seguia. Sem contar que assim, o ano passado para cá, eu visitei muitas outras igrejas. Todas as igrejas colocam. Tá? Todas as igrejas colocam. O Dendojo coloca. Tá? Aí eu fiquei com esse negócio assim, só a gente não coloca, tá? Aí eu acho que isso ficou no meu subconsciente e aconteceu isso. E aí hoje a Gessiane veio falar para mim assim, mas por que está colocando água agora nos antepassados? Aí eu expliquei para ela isso. Ela foi, engraçado, a última coisa que Dona Yoko me pediu foi água. Está entendendo aquilo que a gente está conversando aqui? Assim, nada é por acaso? Né? Dona Yoko está ali. E isso aconteceu depois que Dona Yoko foi para o Mitamasama, né? Você está entendendo? Quer dizer, não estou dizendo que tem ligação direta, não estou dizendo que tem. Eu estou dizendo o seguinte, o que eu quero dizer aqui, né? Isso não tem muito a ver, mas na minha forma de pensar, Deus está conversando com você todo o tempo todo. Está dizendo coisas, está falando coisas, está dizendo como você seguir sua vida, está dizendo o que você fazer e o que não fazer. Eu acho que ele, de repente, ele está até aqui assim, né? Para cá, para lá, tá? Eu sou capaz de achar que ele faz isso, só que a gente não percebe. Só que a gente não percebe isso, sabe? Por que a gente não percebe? Porque muitas vezes o coração da gente está cheio. É mais ou menos assim, né? A gente sempre usa a metáfora. Para você tem um copo cheio de água suja. Faça um experimento. Pode fazer. Então, a água está suja. Se você quiser colocar água limpa, você primeiro tem que esvaziar, né? Esvaziar só não, tem que lavar o copo, né? Depois de esvaziar. Porque se você ficar só jogando água limpa num copo cheio de água suja, a água limpa vai e sai. Ela bate e sai. Ela não entra. Tá? Isso é física.
Lei da natureza. Ou seja, tem níquel. Então, para a gente conseguir absorver as coisas boas que Deus está nos falando, a gente primeiro precisa esvaziar. Olha, esvaziar e limpar. Porque fica sempre um restinho de água suja aqui dentro, né? E aí, quando a gente botar água limpa, ela vai sujar um pouquinho. E por mais que a gente limpe, sempre vai ficar uma sujeirinha. Então, é a certeza de que a gente sempre precisa estar tendo que limpar o coração. É por isso que a gente usa a metáfora da limpeza. A gente usa a metáfora da limpeza, porque a gente usa a metáfora também da poeira. Essas cogitações, essas coisas que nos entravam para baixo, essas coisas que não deixam a gente muito feliz, a gente chama de poeira dentro da religião. Porque assim, mesmo que você não esteja fazendo nada, você está se empoeirando. Concordo. Ah, mas eu não minto. Ah, mas eu não fiz nenhum tipo de... eu não cobicei nada de ninguém. Eu não sou mesquinho, eu estou distribuindo, né? Tá, mas você não ser mesquinho e não distribuir, então você precisa ser proativo. Porque o quarto fechado sem uso, ele vai empoeirar. Já. Todo mundo aqui tem um quarto fechado em casa? Ou viaja, aí volta, rapaz, como é que isso junta tanta poeira? Estava tudo fechado isso aqui, aí junta, quando você viaja, volta, está tudo empoeirado. Não fez nada, não teve ninguém dentro de casa, empoeirou desse jeito. Assim é o coração da gente. Se a gente não faz nada, a gente empoeira também. A gente precisa fazer algo sempre positivo. Então não é só não mentir, é buscar a verdade sempre, falar a verdade sempre, né? Não é só não cobiçar, né? É doar, compartilhar, né? Não é só ter amor próprio, é amar o próximo, de verdade, olhar para o próximo com amor, né? Assim, essas proatividades quando a gente deixa, é mais ou menos assim, quando a gente deixa de fazer alguma coisa ruim, a gente jogou a água fora. Quando a gente faz alguma coisa boa, a gente está limpando. Porque aí quando a gente receber o que Deus está querendo para a gente vai começar a entender. Porque quando a gente faz a determinação espiritual, aí eu vou corrigir, viu? Assim, determinação espiritual, dentro do Telekio, a turma confunde muito com promessa no catolicismo. Que no catolicismo a promessa também não é bem como a turma faz não, viu? Eu tive estudando um pouquinho, viu? A promessa do catolicismo tem muito a ver com a determinação espiritual, né? A turma que saiu deturpando essa coisa, meu Deus, se você me curar dessa dor de dente, eu vou subir essa escadaria de joelho. Foi ao longo da vida. A promessa no catolicismo é muito parecida com a determinação espiritual. Eu li. Determinação espiritual é simplesmente aquilo que eu estava falando. Quando você, vamos supor, quando você se diz assim, né? Vou usar o exemplo posso usar? Posso, né? Como foi o que você faz? Se eu conseguir a passagem, né? Se eu conseguir a passagem, eu vou fazer isso, ou eu vou deixar de fazer isso, ou eu vou, né? Se. Aí eu digo, com Deus não se barganha não. Apesar de que, de vez em quando, meio que naturalmente, sem querer, a gente faz, viu? Não se sinta o cocô do cavalo do bandido só porque eu falei isso não, tá? Porque isso é muito natural. A gente fazer o bem esperando alguma coisa em troca. Só que a única pessoa que não vai, assim, conseguir ver o retorno, porque vai ter retorno. Bom, com certeza, absolutamente vai. Tá? Mas quando você cria uma expectativa de algo, né?
né? Se eu conseguir comprar a passagem, eu vou. Vai acontecer alguma coisa boa, talvez não seja o que você esteja esperando. E aí vem a frustração, a decepção, porque você fez uma promessa, uma determinação espiritual, em troca de alguma coisa, você recebeu alguma coisa boa, mas você estava tão preocupada em receber isso, que recebeu isso e nem notou. Sabe? Porque absolutamente, pela lei da natureza, se você faz uma coisa boa, você vai receber uma coisa boa. Só que não necessariamente é o que você quer, ou o que você espera. É o que você... Eu não gosto de usar essa palavra não, tá? Eu não gosto não. Mas é o que... Eu não vou usar não. Merecimento? Não vou usar não. Eu não gosto de usar essa palavra não. Mas é o que tem que ser. É o que tem para você naquela hora, naquele momento. E é o que de melhor você pode receber, porque é algo divino. Mas se você está esperando isso, você não vai enxergar isso, porque isso aqui não veio. E aí, essa dádiva, você simplesmente não está enxergando, não está vendo, porque você está esperando tanto isso aqui, e você está com isso daqui na mão. Então, quando a gente vai na determinação espiritual e não quer nada em troca, apenas a evolução espiritual, a gente consegue estar aberto, e aí de repente você fala, porque enxerga todas as vezes que você disser assim, eu fiz a determinação espiritual e não recebi nada em troca, é porque você estava esperando alguma coisa, e esse esperando alguma coisa significa que você cegou você e você não conseguiu enxergar o que Deus realmente lhe deu de troca, a natureza. Porque é assim, se você plantar um caroço de manga e cuidar, vai nascer uma mangueira. Tem que cuidar. Isso é a determinação espiritual. Você planta alguma coisa e cuida. Não é simplesmente plantar e jogar. Vai dar lá não. Tá? Essa é a maneira, metaforicamente, que você se molda. O seu espírito, os seus encaixes vai se moldando. Então, em outras palavras, para o pessoal que está aqui do TNQ, eu não sei se eu consegui falar bem, conceituar para o pessoal que chegou novo agora, o que a gente faz aqui. Consegui? É mais ou menos isso, né? Porque assim, não adianta a gente pedir para Deus e não fazer nada. Sabe? Aliás, Deus tem muita coisa para fazer do que estar cuidando simplesmente da vida de um e de outro. Quem tem que cuidar da vida de um outro aqui somos nós. A gente tem que cuidar da vida de quem está... Cuidar no bom sentido da palavra, né? Não é cuidar fofocando, né? Não é cuidar controlando, né? É cuidar fazendo com que a pessoa seja feliz. As pessoas vão ser felizes, né, que está em torno da gente, se a gente fizer elas felizes. Vá fazer a gente feliz, vá. Daqui a pouco a gente chega lá para a felicidade geral, que é comer. Coisa boa. Tá? Então é mais ou menos isso. Assim, dentro aqui do TNQ, a gente tem... vocês estão chegando, né? Estão chegando... assim, eu tenho uma teoria, tá? E essa teoria não é minha, é de um sensei meu. Ele chegou para mim e disse assim, uma vez, quando eu estava vindo para cá, ele falou assim, ninguém chega no TNQ pela primeira vez. Todo mundo que está chegando na igreja está voltando. Eu adoro o olhar dela meio assim, quando eu falo alguma coisa meio... Como assim? Se bem que literalmente ela está voltando aqui, que ela já veio aqui uma vez, né? Assim, muito rapidamente olhou aqui, mas não é isso não é assim. Quando a pessoa chega aqui e entra, olha, está voltando, é porque você já entrou em alguma vez, em vidas passadas, já teve contato com alguém do caminho. Com alguém, ou com um local, com alguma coisa.
E por isso que vocês voltaram. Né? Porque ficou algumas perguntas ainda, lá dentro da sua alma, do seu inconsciente, tem alguma coisa ali. Né? Eu gosto muito quando as pessoas chegam aqui e não vê um monte de japonês aqui. Só vê eu de japonês, que não sou bem um japonês, eu sou meio que uma falsificação, meio, né? Tá? Bem de China. Daqui a pouco a turma vai me chamar de Xingili, né? Não, meu nome é japonês. Mas, por que eu digo? E a cerimônia é toda em japonês. As danças são japonesas, as roupas são japonesas, os instrumentos são japoneses. Esses instrumentos todos que estão aqui, eles não são exclusivos do Tenkyo, não. Tá? E todos os instrumentos fazem parte da cultura japonesa, todos. Né? E aí, tá certo, eu estou vindo frequentar aqui, estou gostando, esse discurso está legal, eu estou entendendo tudo que ele está falando, tá, tudo bem. E como é que eu vou praticar? Aprender isso aí, essa dança, em japonês, esses gestos, tá louco. Não é não, Glorinha? A cara do hermaninho. Que coisa de doido. Quem é que vai me ensinar isso? Vamos, se vocês quiserem aprender. Aprende-se. Por isso que eu gosto, assim, todo mundo aqui é brasileiro, porque assim, olhe para vocês aqui, olhe para vocês. Vocês são eles. Quando vocês chegarem aqui pela primeira vez. Né? Chegaram aqui e não sabem de nada. Agora, exige o quê? Exige uma certa dedicação, exige um certo empenho. Né? Tem as pessoas, tem que ter o empenho também das pessoas para lhe ensinar. Né? Nós estamos abertos aqui para ensinar, para quem quiser aprender, aprende, viu? Aprende, mesmo errando do jeito que a gente erra aqui, mas aprende, né? Certo? Então, assim, por quê? Porque assim, é metafórico isso. Porque assim como dentro de vocês olham para dentro de vocês, do espírito de vocês, e acham que tem alguma coisa que vocês dizem assim, vixe, eu fazer isso, que Madre Teresa de Calcutá faria, que Gandhi faria, que, sei lá, né, que o Papa faria, eu fazer, pronto, é a mesma coisa. Consegue sim. Consegue. Pelo menos eu quero acreditar que consegue. E por isso, por acreditar nessa capacidade que eu acho que a gente tem de se evoluir, é que eu estou aqui. Porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Talvez vocês também não estivessem aqui. A gente precisa acreditar que a gente pode realmente ser capaz. E usar... aprender a dançar em japonês, vestir uma roupa preta, né? Cantar em japonês, ritmo, não sei o que, coisa e tal, que pode parecer uma coisa extremamente difícil, mas eu digo para vocês que vocês conseguem. É só olhar para o lado aqui, mais ou menos, né? Tem algumas pessoas assim que dançam assim meio, né? E aí hoje teve um bocado de gente nova aqui, né? E aí precisa treinar mais, né? Cadê Adriano? Né? Na verdade, a gente, assim, mesmo quando a gente aprende, a gente continua treinando. Né? Para terminar aqui rapidinho, eu vou dizer por quê? Porque a gente aprende as coisas e acha que sabe. Pronto. Aí é a mesma coisa do óbvio. Sabe o óbvio? Por exemplo, vamos supor que de repente você tem o óbvio que a gente respirar, que ela estava falando, né? Respirar, o ar, água, assim, luz, as providências divinas, né? 10, são 10. Para a gente é óbvio. Quem está aqui, está respirando, né? A gente não fica o tempo todo, meu Deus, graças a Deus eu estou respirando, espera aí que eu não estou não.
por isso que eu sou tão grato. Eu tenho problema de rinite e de refluxo. Aí, de vez em quando, eu não consigo respirar direito. Aí, por isso eu sou grato. Não precisa acontecer com vocês a mesma coisa que acontece comigo, não, para ser grato, não, tá? Aí a gente, assim, mas tem um óbvio que é perigoso, que é aquele que, na primeira vez, ele é uma graça, e você sente muita gratidão, só que aí, aí torna-se frequente, e aí você começa a se acostumar com ele, e aí quando para, você sente falta. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um grande exemplo, né? Por exemplo, vou dar um grande exemplo. Por exemplo, que negócio mais redundante. Luizinho, né? Luizinho mora com a avó, né? Aí tem a mãe. Você tem sua mãe. Aí sua mãe lhe dá uma mesada todo dia, do nada. Começa a lhe dar uma mesada. Você viveu até agora sem mesada. E de repente sua mãe arrumou um trabalho bom, não sei o que, assim, não, meu filho, agora eu vou lhe dar R$500 por mês. Olha, todo mês ela toma lá R$500. De repente ela perde esse emprego, depois de 2 anos. Aí ela não pode mais dar esses R$500. Aí aquilo que era uma graça, que veio do nada, e você ficou eternamente grato porque veio, você de repente começou a se tornar comum, se acostumou, começou a se tornar óbvio, e aí quando você perdeu, você sentiu falta. E chegou até a culpar sua mãe. Eu não estou dizendo que ia isso acontecer, não, estou dizendo que aconteceria. Sabe? Um exemplo. Então acontece, né? Então a gente precisa tomar cuidado também com as graças que a gente recebe, extraordinárias, e que a gente, de repente, a gente começa a torná-las óbvias. E aí, quando a gente não tem mais, a gente perde. Então, a gente também tem esse policiamento, assim, isso é o policiamento espiritual. E aí, quando a gente está treinando, aprendi, agora eu já sei tudo, é mais ou menos igual. Não preciso treinar mais, não preciso fazer mais, não preciso mais vir aqui para treinar, eu já sei tudo. Aí acontece o quê, maninho? Não, agora ele não veio aqui porque é por causa da pandemia. Ele trabalha na área de saúde. Aí por causa da pandemia, passa um bocado de tempo sem vir aqui. Esquece mesmo, não esquece não. Então a gente precisa estar sempre treinando, sempre estar evoluindo e tomar cuidado que metaforicamente, para a gente não tornar as graças extraordinárias, as coisas extraordinárias boas que acontecem na vida da gente, a gente torná-las óbvias. Não só e também eliminar os óbvios, de começar a ser mais grato. Eu gosto muito de conversar com a minha mãe, que toda vez eu falo com ela fala gratidão. Eu adoro essa palavra, gratidão. É uma palavra que muda. Aqui. O que a gente leu. Está aqui. O título. Mudando o coração. O coração, para mim, ele muda a partir da gratidão. Tá. Falei demais. Nós vamos. É um pouco isso. A gente, depois almoçando, eu sei que eu não tirei todas as dúvidas de vocês. Aliás, nem que vocês frequentem até o resto da vida de vocês, vocês vão tirar todas as dúvidas. E isso é bom, isso é muito bom, mas querendo se aperfeiçoar mais, querendo aprender, querendo participar, porque ficar assistindo daí é sonolento, não é não? Não diga que não é não, porque eu já fiquei embaixo e eu vivia dormindo. Ficava todo mundo lá em cima dançando e eu ficava. Aí dá vontade de ir no banheiro, aí lê, eu já sei. Né? Talvez pela primeira vez poder ter sido interessante, mas na segunda, na terceira, na quarta vez, vai ficar óbvio. Né? Então, se vocês querem participar, que é bom. Participar, aprender, subir. Tá? E aí, o pessoal aqui, todo final de semana, pode entrar em contato com o pessoal, que é bom, assim, uma maneira...
uma boa maneira para o pessoal, para quem sabe, entre aspas, ou para quem quer aprender mais, é ensinar. E assim passa. E eu só quero terminar com uma ideia que eu acho principal dentro da Tenekyo. Tá? Dentro do Tenekyo não existe pastor e rebanho. Não estou desmerecendo as outras igrejas, pelo amor de Deus, tá certo? Mas aqui todo mundo é missionário. Pisou o pé aqui é missionário. Não tem para me fugir não, porque já descobriu que o caminho da gente, que a nossa missão aqui é fazer o bem. Porque é fazendo o bem que a gente vai se sentir bem. Então, a partir do momento que a gente descobriu isso, não tem como isso mais sair da sua cabeça. Essa verdade. Não tem. Né? Então, aí como é que eu vou fazer melhor? Como é que eu vou fazer? Eu vou usar um erro gramatical do português para me expressar melhor. Como é que eu vou fazer mais bem? Evoluindo, aperfeiçoando, estudando, aprendendo, questionando, errando, vindo, participando, voltando, de novo e enfim, tá? Mantendo essa rotina, esse caminho, caminhando, né? E aí é o convite que eu faço para vocês novos que chegaram aqui, a continuar conosco essa caminhada que a gente é muito longa. E o que a Jessie falou não é brincadeira não, né? Quando vocês conhecerem a Tenekyo, não é só isso aqui não, né? Quando vocês conhecerem a Tenekyo, quem já foi para Recife pode falar de Recife. Quem já foi para Bauru, que é a sede missionária, aí conversem, muita gente aqui já foi, conversem, perguntem como é que é, tem fotos, mostre fotos, mostre como é que foi o curso, todo mundo aqui tem, viu? Converse com o pessoal, tá certo? E assim, e qualquer coisa que precisar de tirar dúvida, pode conversar comigo. Se eu souber, eu vou tirar dúvida. Se eu não souber, porque eu não sei tudo, aí a gente vai junto procurar a resposta, porque eu tenho certeza que alguém vai ter uma resposta. Se ninguém tiver a resposta para a dúvida de vocês, ótimo, que a gente começa a fazer para todo mundo dentro do Tenekyo e todo mundo vai quebrar a cabeça e todo mundo vai se evoluir junto conosco. Tá certo? Então deu muito tempo já, né? Agora eu termino de verdade. Muito obrigado.